É difícil também de comer pêssego. É difícil também comer pêssego, porque também é difícil encontrar, porque ela não é da nossa região. Mas não é uma fruta gostosa não, tá? Vamos lá. Nós temos aqui no Nordeste diversas frutas melhores do que pêssego. Galera, chegando aqui na reta final dessa nossa revisão e também começando já a prospectar processos inorgânicos, eu separei esses conteúdos para a gente conversar porque são importantes também para o Enem, tá? Importantíssimos para o Enem, tá bom? Dentro dos óxidos, tem uma parte que cai bastante no Enem, que são os. Deixa eu ver se dá para ver no quadro de vocês. Dá para ver. Que são os peróxidos, tá? E outra parte aqui, que eu vou botar aqui embaixo, que são os superóxidos. Peróxidos e superóxidos, tá? Peróxidos e superóxidos. Muito bem. Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, de água oxigenada, H2O2. Talvez não lembre do símbolo, tá? H2O2 é o mais conhecido. K2O2. Eu vou colocar esses peróxidos e depois eu explico qual é a função deles na química, tá, pessoal? Vocês estão vendo que, de cara, já para a gente poder fazer um atalho, que esses peróxidos eles têm uma coisa em comum, né? Que é esse aqui, justamente, né, pessoal? Ó, dois oxigênios, né? Ó, dois oxigênios, não vê, não? Existe uma coisa em comum com esses peróxidos, tá? Os peróxidos eles vão formar esses compostos aí, basicamente com dois tipos de elementos só, tá? Basicamente, eles vão formar essas estruturas com apenas dois tipos de elementos: metais alcalinos, metais alcalinos. Então, eu estou aqui, ó, nos metais alcalinos e nos metais alcalinos terrosos. E nos alcalinos terrosos, tá? O grupo do magnésio. Magnésio, cálcio, bário, ok? Estrôncio. E esse aqui que eu separei é o mais conhecido de todos, tá? Esse aqui que eu separei é a água oxigenada. Muito conhecido esse peróxido. Olha só, os peróxidos, eles vão formar compostos com essa fórmula, que termina em O2, tá? Só que tem uma coisinha que vocês vão aprender para poder entender, para poder identificar quando a substância é um peróxido, tá? Para vocês poderem identificar. Olha só, o nome peróxido, esse prefixo per, na verdade, esse prefixo per, ele veio de muito antes e ele significava hiper, tá? Ele veio um pouco antes, bem antes, na história da nomenclatura, tá? E aqui significava hiper. Nesse espaço que não tem nada aqui, ó, era um i. Então, era um i não, era um hi, né? Então aqui era hiper, tá? Com o tempo, esse prefixo hi caiu, ficou só o pé, tá? Mas era chamado de hiperóxidos. Muito bem. Super é super, né? Super quer dizer muito mais do que óxidos, tá? Peróxido quer dizer acima dos óxidos. E superóxidos quer dizer muito mais do que óxidos. Acima e muito mais. Tá certo? Assim como lá, super-homem, né? Muito mais que um homem simples, né? Seria por aí. Ok. Assim como, por exemplo, super-herói, né? Herói qualquer um pode ser.
Não, né? Algumas pessoas podem ser heróis, mas super-heróis, né? São mais do que heróis, tá? Ou muito mais do que heróis. Para a gente saber quando um composto ele é um peróxido, existe uma característica marcante deles, que é essa aqui, ó. Como saber que se trata de um peróxido, né? Como é que a gente sabe que se trata de um peróxido? Significa o seguinte, ó, quando numa estrutura tiver oxigênio, vai ter o oxigênio, né, ó, vai ter o metal, ó, aqui vai ter o metal, pode ser metal alcalino ou alcalino terroso. Esse é um caso que não é metal, que é hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio é um caso à parte, é um peróxido, mas que é formado por hidrogênio, não é um metal, tá? Para a gente saber que é um metal, que é um metal não, que é um peróxido, o hidrogênio, o oxigênio tem que ter carga -1, tá? Então, esse bichinho tem que ter carga -1, tá bom? Então, a gente vai ter peróxidos assim, geralmente eles têm essa fórmula, ou M2O2. Dá para ver? Dá para ver. M2O2. Ó, vamos lá, vamos aqui explicar. Para ser peróxido, tem que ser -1 aqui. Quando o metal se apresentar ligado ao oxigênio com essa fórmula, MO2, quanto é que é 2 vezes -1? É -2, né? -2. Então, quer dizer que esse metal tem carga +2. Tá? Por quê? Porque as cargas têm que se neutralizar. Porque eu estou falando de uma substância neutra. Quando tiver essa fórmula aqui, que é no caso dos metais alcalinos, quer dizer que esse metal tem carga +1. Por quê? 2 vezes -1, -2, 2 vezes +1, +2, e vai dar 0. Tá? Então, existem dois casos de peróxidos. Eles podem estar nessa fórmula, MO2, como ó, MgO2, CaO2, ou nessa fórmula, tá? Metal 2O2. Então, ó, M2O2. Então, por isso que eles são formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Por que esse nome peróxidos? O que eles fazem? O que eles são? Ó, os peróxidos, na verdade, eles são bons oxidantes. Eles são bons oxidantes. O que significa isso, oxidantes? Eles fornecem, eles geram oxigênio numa reação química. Tá? Eles vão fornecer oxigênio para oxidar alguma coisa. Como, por exemplo, quem pinta o cabelo, né, usa, em algum momento, para descolorir, se vai descolorir o cabelo, usa peróxido de hidrogênio, usa água oxigenada, tá? A nomenclatura é muito fácil, pessoal. Só é colocar o nome peróxido e o nome do elemento que está acompanhando. No caso aqui, ó, peróxido de hidrogênio. Ali, peróxido de sódio, peróxido de potássio, peróxido de magnésio, peróxido de cálcio. Tá? Então, o peróxido de hidrogênio é a água oxigenada. A água oxigenada é um ótimo oxidante. O que faz um oxidante, Marcelo? Um oxidante, ele consegue retirar elétrons, tá? Ele serve para tirar a cor encardida. Sim, uma das características de um oxidante muito bom é que ele consegue clarear as superfícies. Por quê? Porque o fenômeno de retirar elétrons permite o clareamento. Tá? Então, a água oxigenada, na hora que ela atinge, por exemplo, sua pele, ela retira elétrons dos cabelos, tá? Fazendo ali uma reação química de oxidação, e os cabelos ficam por um tempo, eles ficam descoloridos, tá? Ficam brancos ali por um tempo. Não é um efeito para sempre, eterno, mas se você não fizer nada, vai ficar um bom tempo daquele jeito, tá? Então... Marcelo, existe peróxido com mais de 2 elementos? Se existe peróxido com mais de 2 elementos? Não, normais não. Mais de 2. Normais não.
Normais não, só se for algum caso extra. Os peróxidos, eles são óxidos, né? Estão dentro da classe dos óxidos, né? Então, uma característica dos óxidos é que eles são binários, né? Ok. Beleza, esse comentário aí, né? Deixa eu olhar aqui. Lucas disse que viu no canal um gringo que faz limpeza. Isso, usa peróxido. O peróxido é um ótimo limpante, tá? Um ótimo limpante. Não esquecendo que nós estamos falando dos óxidos. Peróxidos é uma subclasse dos óxidos, tá, pessoal? É uma subclasse. Uma subclasse importante, viu? Todos esses peróxidos, eles são usados como agentes oxidantes. Eles são ótimos agentes oxidantes, tá? Uma outra utilização do peróxido, no caso do peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, é na limpeza de feridas, né? Já ouviram falar nisso? A limpeza de ferida. Tá, que até às vezes, dependendo da ferida, quando você coloca água oxigenada, fica meio borbulhando, né? Exato. Exatamente. Volume 10. Qual é o outro volume que você conhece, Geus? Além de água oxigenada, volume 10. Conhece outro volume? 20, 30, 40, muito bem. Geus, o que seria isso aí? Água oxigenada, volume 10, 20, 30 ou 40. O que seria isso? O que você acha que é isso? Muito bem, Geus. É a concentração. Ótimo. Ótimo. É o seguinte, a água oxigenada, galera, quando ela é colocada, é a concentração. Mas eu vou explicar como é que é essa concentração. A água oxigenada, quando ela é colocada em qualquer superfície, ela se decompõe, tá? Vou explicar a vocês. Antes, né? Vou então apagar aqui esses superóxidos para poder explicar aqui a vocês. Olha, quando a gente coloca água oxigenada, H2O2, qualquer peróxido, tá, pessoal? Nós vamos fazer essa aula com o peróxido de hidrogênio, que é mais famoso. Mas isso serve para qualquer um desses peróxidos, tá? Quando a gente coloca água oxigenada em qualquer superfície, ela se decompõe. Quando ela se decompõe, ela gera água mesmo, água líquida, e ela gera O2. O2 gasoso. A reação é super simples, tá, pessoal? Não é uma reação complicada, não. É uma reação bastante simples de entender. Tá? Coeficiente mais um meio, ali um meio, né? Para poder equilibrar a quantidade de oxigênio, beleza? Vocês já fizeram PCQ, já sabe balancear as equações. Ó. Então, quando você coloca peróxido de hidrogênio, isso sofre uma decomposição. Gera água, gera O2. É esse O2 que vai oxidar. Ele é que é o ator principal. É ele que vai oxidar o cabelo, tá? E é ele que vai matar as bactérias também, quando é um caso de ferida, né? Veja, é muito difícil de você perceber essa ação, tá? Porque ela é muito rápida e ela acontece num estágio molecular. Então, não dá para você ver o cabelo ficando branco, assim. Não dá para ver, porque teria que ter um super microscópio, tá? É uma ação muito molecular, assim. Cada molécula de gás oxigênio penetra ali, interage com a fibra do cabelo e retira a cor. Retira a cor porque está retirando também os elétrons, tá? Então, a perda dos elétrons retira a cor do cabelo. Porque mata bactérias. Aí é uma explicação até simples também. É porque as bactérias, elas são anaeróbias. As bactérias de ferida, das feridas, né, que a pessoa tem, assim, de um arranhão não, um buraco, né? Um buraco aí que você sofreu aí, uma queda, tal, ou um furúnculo, sei lá, né? Geralmente são bactérias anaeróbias ou anaeróbicas, tá? Elas não se alimentam de oxigênio diretamente. O oxigênio para elas é um veneno. Então, se elas inalarem oxigênio molecular, elas morrem, tá? Então, como o oxigênio é liberado na hora que a água oxigenada encosta na ferida, elas morrem sufocadas na hora. Tá? Então, por isso que é um processo de limpeza.
tá? Sim, exatamente. Sim, sei. A água oxigenada, como ela é um oxidante muito forte, então ela deve ser usada com moderação, porque ela tem um poder penetrante além da superfície. Ela vai atrás de estruturas que podem se oxidar, né? Podem receber oxigênio. E aí, esse contato, se ele for um contato intimamente feito, por exemplo, com a carne viva da gente, isso dói, tá? Numa ferida, isso não dói, porque a ferida, quando você está com uma ferida, aquela carne superficial, aquela parte ali, ela não tem uma boa sensibilidade. Então, você bota água oxigenada e não dói. Mas se for na carne mesmo viva, tá? Se for na carne viva, dói. Por exemplo, se você está com a cutículazinha da unha machucada e você bota água oxigenada, dói, tá? Dói porque ela vai buscar um contato íntimo e quando ela interage com a carne, para tirar os elétrons, esse efeito é um efeito um pouco doloroso, tá? E lembrando a vocês que não se vende água oxigenada 100%, tá? Ela nunca é 100%. Para vocês terem ideia, até hoje, a água oxigenada mais concentrada que eu já vi foi 35%, tá, pessoal? 35%. Por quê? No laboratório que eu trabalho atualmente, se eu deixar a água oxigenada 35%, se eu deixar ela em contato com a minha mão, eu posso estar com a mão sem nenhum problema na mão. Mas ela em contato com a mão, eu tenho que ir na pia urgente lavar, porque ela fica pinicando muito, tá? Então ela tem um poder de penetração muito grande. Por quê? Porque o oxigênio, ele penetra nos poros, tá? E vai atrás da carne mesmo. Ele incomoda. Porque ele vai atrás das células para trocar esse oxigênio e reagir. É muito, muito forte o efeito dela, tá? Então, esse negócio do volume é o seguinte. Esse negócio do volume é o seguinte. Um mol de água oxigenada, aquosa, Professor, oi, boa tarde, é que eu cheguei um pouquinho atrasado. No caso, o senhor está falando dos peróxidos, que eles são isso. mais meio que corrosivos do que os óxidos. Eles são agentes oxidantes, tá? A questão de ser corrosivo ou não, aí depende, tá? Não é questão de ser corrosivo, mas eles são bons agentes oxidantes, que eles conseguem retirar elétrons, né, e ser usados como descolorantes, por exemplo, tá? Agora, Certo. a questão da corrosão é algo muito assim específico, tá bom? Não é uma boa característica. Assim, às vezes não, porque varia muito essa questão de corrosão. Ó, um mol de água oxigenada aquosa, ou seja, você nunca vai ver água oxigenada concentrada. Ela sempre está dentro de uma solução aquosa. Tá, pessoal? Sempre está numa solução aquosa. Então, o que seria uma água oxigenada? O que ela vai fazer? Ela vai produzir um mol de água oxigenada, um mol. Um mol são quantos, né? Um mol vai produzir meio mol de oxigênio gasoso. Se isso aí for nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Meio mol de oxigênio corresponde a 11,2 litros. Tá bom? Corresponde a 11,2 litros de O2. Nas CNTP, ou CNT, tá? Tudo bem. CNTP, não é PT, não. PT é o partido. CNTP. Tá bom? Então, um mol de água oxigenada, ela vai fornecer 11,2 litros de oxigênio. Tá? Aí, se ela for fornecer 6 litros de oxigênio, né? Ó, se ela for fornecer 6 litros de oxigênio, seria mais ou menos a metade, né? A metade de 11,2 é 5,6. Né? Ó,
5,6 é a metade. Aqui seria meio mol, tá? Então, a água que fornece, a água volume 10, né? Volume 10 é a que fornece 10 litros de oxigênio, tá? Para cada 1 litro dela, tá bom? Para cada 1 litro dela, para cada 1 litro dela, ela fornece 10 litros de oxigênio. Aquela que fornece 20, quer dizer que ela é mais concentrada. Para cada 1 litro dela, fornece 20 de oxigênio. Aqui é 30. Para cada 1 litro dela, fornece 30 de oxigênio, tá bom? Então, esse 10, 20 e 30 é a quantidade de oxigênio que se é liberada na hora que você tira a água oxigenada de dentro do frasco. Quanto mais oxigênio ela liberar, mais forte ela é, tá? Quer dizer que ela tem mais oxigênio ali para fazer o processo de oxidação. E o nome água oxigenada é porque ela é uma água com um oxigênio a mais, né? Em vez de ser H2O, ela é H2O2. Justamente é um desses oxigênios que vai virar uma molécula de gás oxigênio, tá, pessoal? Então, por isso o nome água oxigenada. É a água com um oxigênio a mais. Outra coisa que vocês poderiam perguntar. Por que a água oxigenada ela se decompõe assim, tão rapidamente? Colocou na superfície, ela se decompõe. Porque, na verdade, ela não é uma substância muito estável, tá? Porque o oxigênio, ele é um elemento bastante eletronegativo. Então, na água oxigenada, pessoal, para poder estar na forma de H2O2, o oxigênio está fazendo uma ligação simples com um átomo igual a ele. Ó, para poder formar H2O2, ele está fazendo uma ligação com outro oxigênio. Ó, a gente sabe que o hidrogênio é positivo, né? Ó, hidrogênio é positivo. Positivo. E o oxigênio ligado ao hidrogênio é negativo. Entre esses dois oxigênios não existe diferença de eletronegatividade, né? Porque são átomos iguais. Lembram? Átomos iguais não tem diferença de eletronegatividade. Tá? Então, a carga do oxigênio é menos 1. Por isso, ó, menos 1. Ó. Aqui é menos 1, aqui é mais 1. Beleza? Então, o oxigênio não gosta muito disso aqui. Ó. Ele não gosta muito de ficar com essa carga menos 1. Ele gosta de ganhar 2 elétrons. Ele gosta de ser menos 2. Tá? Então, na hora que ele é colocado na superfície, ele reage rapidamente. Ele reage para formar água e O2. São espécies mais estáveis do que H2O2. Só que essa formação do H2O2, essa formação em oxigênio e água, libera o oxigênio que vai agir como um ótimo oxidante, tá? Para esses casos que a gente comentou. Beleza? Então, esses são os peróxidos, tá? Mais comum, peróxido de cálcio, de magnésio, de potássio e de sódio. Em todos eles, a carga do oxigênio é menos 1. Alguém pode perguntar, professor, como é que é a molécula como é que é o desenho da molécula desses óxidos? Ó, na verdade, não são moléculas, tá, pessoal? Molécula é só para ligação covalente. Na verdade, esses compostos são iônicos, tá? Só é molécula o H2O2. Aqueles lá não são moléculas. Aqueles lá são fórmulas iônicas, são sólidos, tá? E a gente não pode chamar de molécula, não. Molécula a gente fala somente para compostos que têm ligações covalentes, tá? Aí a gente pode falar em moléculas. Olha só, vocês têm mais curiosidade em saber um exemplo de cada, para mostrar para vocês rapidinho, né? Vamos ver um exemplo de cada. Ó, é simples. Por exemplo, o K2O2. Como é que funciona o K2O2? É assim, ó. Existem 2 átomos de potássio, ó. Potássio e potássio. Potássio é metal alcalino. Tem na última camada um elétron. Beleza, pessoal? Tudo beleza? Ó, tem na última camada um elétron. Aí aqui, ó, nós temos o O2. Como é que é o O2? O O2 é assim, ó. Essa parte aqui, ó, O2. O O2 é igual a esse aqui, ó. Aí a gente separa por um colchete, assim. Vamos separar por um colchetezinho para isolar. Vocês lembram que o oxigênio tem 6 elétrons de valência, ó. 1, 2,
3, 4, que é esse aqui, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ó, esse oxigênio, ele está com 2 elétrons, 3, 4, 5, aí temos a ligação, 6, 7. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses dois átomos de oxigênio estão com 7 elétrons. Eles têm 6 de valência, estão fazendo uma ligação química, tem 7. Aí, ó, o potássio tem um elétron aqui de valência, vai doa um elétron, e esse potássio também doa um elétron. Beleza? Então, vai um elétron para esse oxigênio, vai um elétron para esse oxigênio. E por isso que fica -1 e -1. Beleza? Potássio fica +1 e os dois oxigênios, cada um, fica -1. Então, isso é o que explica essa estrutura K2O2, tá? Então, existe uma ligação covalente entre os oxigênios, mas o potássio vai doar elétron para esses oxigênios. Então, quando o potássio doa, fica positivo. O potássio doou elétron, positivo. O oxigênio recebeu, negativo. Esse recebeu, negativo. Tá? Por isso que é um composto iônico. Os peróxidos são iônicos, com exceção do peróxido de hidrogênio, que é covalente. Tá? Deu para entender isso aí, pessoal? Agora vamos para um outro lado. Peróxido de cálcio. O potássio fica com +2 e o oxigênio com -2, não é isso? O potássio é +1. Tá? +1? É, porque são 2 átomos de potássio. Beleza? Certo. O potássio é +1. Os dois juntos é que dá +2. Tá bom? É isso mesmo. Então fica +2, não é? É, mas cada potássio é +1. Beleza? Potássio é Como +1. ficaria a estrutura, a forma molecular, a geometria molecular Não tem geometria molecular. Isso é um composto sólido. Então, ele vai formar um cubinho, entendi. um cristal. Tá? Ah. Ele é um cristal. Compostos iônicos formam cristais. Tá? Quando perde elétrons, fica positivo, né? Elétron é uma partícula negativa. Quando perde, fica positivo. Tá? Então, cada potássio tem um elétron. Isso ocorre com todos os peróxidos? Oi? Isso ocorre com todos os peróxidos? Menos o peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio, ele é molécula, né? É uma molécula. Tá? Não é ligação iônica, não. Tá bom? É ligação covalente. Eu acabei de apagar aqui o peróxido de hidrogênio. Ó, o peróxido de magnésio, por exemplo. Como é que funciona o peróxido de magnésio? Tão fácil quanto o peróxido de potássio. Magnésio é metal alcalino terroso. É grupo 2, ó. Grupo 2 tem 2 elétrons de valência. Tá? Tem 2 elétrons de valência. Aí eu tenho ele aqui e eu tenho os 2 oxigênios, igualzinho aqueles ali, ó. Eu tenho os 2 oxigênios lá ligados, ó. Eu boto o colchete aqui para separar. Por quê? Porque aqui eu tenho um ânion, eu vou ter um ânion com 2 átomos, tá, pessoal? Então eu boto esse colchetezinho aqui. Aqui não falta um elétron, a gente sabe que são 7, né? Já contei aqui, ó. 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Já contei. Então, como eu já contei, então é só você fazer a mesma coisa, ó. Magnésio vai doar um elétron para esse e vai doar um elétron para esse. Tá? Então, a diferença é que aqui o metal, ele já tem 2 elétrons. E aqui são 2 elementos, são 2 átomos, porque cada um só tem um elétron. Tá? Mas é o mesmo raciocínio. Tá certo? Então, essa seria a forma de se formar, né, o peróxido. Peróxidos iônicos, tá? São sempre sólidos. Esses compostos são sólidos, ó. E aqui é líquido, tá? O peróxido de hidrogênio é líquido. Professor, Oi. aí o magnésio fica +2, né? Oi? O magnésio Aí sim. fica +2, O né? magnésio é +2. Muito bem. O magnésio, ele é +2. Porque ele tem 2 elétrons de valência. Mas aqui dentro, não. Aqui é -1 e -1. Aqui eu avalio por átomo. Esse recebe 1, esse recebe 1. É -1 e -1. Tá? Ok? Cada um recebe 1. Beleza?
tem que ter atenção nessas coisinhas, tá? O Enem pode abordar esse assunto, né? Dentro das funções químicas inorgânicas, o Enem pode abordar, já abordou algumas vezes a temática dos peróxidos, inclusive do peróxido de hidrogênio, tá? Opa, matei. Eu estava atrás de matar a muriçoca aqui e agora matei. Essa hora já tem muriçoca. Né? Antes elas esperavam, né? Agora não estão mais esperando, não. 3h40 já tem muriçoca aqui em casa. Antes elas chegavam... Na casa de vocês tem muriçoca? Aqui em casa estão chegando essa hora. Antigamente chegava de 5h30, né? Ah, por aqui, por causa, estou esperando elas abrir a porta do meu quarto e me levar para. Meu Deus, complicado, viu? Ó, aqui em casa, se você ficar num ambiente escuro, elas chegam. Tem que ficar num ambiente claro. Né? Lá em casa tem até no sol. Eu posso ficar deitada na frente do sol, que vai vir muriçoca morder. Ixi, Maria. Caramba, pois então, cuidado, porque essas que pegam na claridade são mosquito da dengue, viu? Cuidado. Cuidado com essas aí, viu? Se tiver as perninhas pintadinhas de branca, pode ser mosquito da dengue. Obrigada, professor. Agora, sim, não é obrigado que elas estejam contaminadas, sabe? Só vai dar dengue se ela estiver contaminada. Bom, pessoal, os superóxidos são pacíficos, tá? Os superóxidos, é uma classe um pouco rara, tá? É um pouco rara essa classe, mas eles são até utilizados, viu? Alguns superóxidos são bem utilizados, como, por exemplo, existe um superóxido que é muito usado nas máscaras dos bombeiros, serve para capturar gás carbônico. Como é que são os superóxidos? Eles vão ter essa fórmula aqui, ó, geralmente. Ó. Geralmente eles vão ter essa fórmula. Ó. NaO2, os mais comuns, NaO2, KO2, MgO4, esses são os mais comuns. E CaO4, tá? Esses são os mais comuns. Um destaque vai para esse aqui, ó. Esse é muito usado para capturar gás carbônico, tá? Professor, tá difícil. Como é que eu vou reconhecer um superóxido? Olha, para reconhecer assim pela fórmula, você pode se confundir. Você pode confundir isso aqui com peróxido, né? Mas, na verdade, se você se lembrar de como calcula a carga, você não se confunde. Perceba aqui, ó. Aqui só tem o sódio, né? O sódio, ele é um metal alcalino. Aí, você precisa se lembrar o seguinte, pessoal. Vamos lá. Quando a gente estudou tabela periódica, né? Você tem lá na tabela periódica, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Lá no grupo 1. Quando você estudou isso aqui lá, se você estudou direitinho em casa, tá? Se você estudou direitinho em casa, você aprendeu que isso aqui, independente do elemento, só o que muda é a quantidade de elétrons, tá? É só o que vai mudar. A quantidade de elétrons, né? Aqui é 3, aqui é 10, 10 não 11, aqui é 19, talvez não dê nem para ver. Né? Tem uma sombrinha aqui. Aqui é 37, aqui é 55, aqui é 87. Talvez não dê nem para você ver, mas o que vai mudar, pessoal, de um elemento desse aqui para o outro, o que muda é o seguinte, é só a quantidade de elétrons, mas, ó, esse aqui, vamos colocar aquela configuração elegante, hélio 2s1, configuração elegante.
que é a configuração elegante? Eu troco aquele negócio de um S2, 2S2, 2P6, eu troco pelo gás nobre. O gás nobre que vem antes do sódio é o neônio. O neônio 3S1. Potássio. Quem é que vem antes do potássio? É o gás argônio. Aí eu boto argônio, que é 18. Argônio é 18. Como eu estou em 19, 18 mais 1. 4S1. 37. Antes de 37, tem 36, que é criptônio. Tá, ó. Criptônio é 36. 36 mais 1, 5S1. 55. Antes de 55, tem 54, que é xenônio. Então, 54 mais 1. E antes de 87, tem 86, tá? 86 mais 1. Quem é 86? Radônio. Mais 1. 7S1. Então, 2 mais 1 dá 3. 10 mais 1 dá 11. 18 mais 1 dá 19. 36 mais 1, 37. 54 mais 1, 55. 86, que é o radônio, mais 1, 87. Então, o que muda de um gás nobre, de um metal alcalino para outro, é só a quantidade de elétrons. Mas a quantidade de elétrons na última camada nunca muda. Por que nunca muda? Porque se trata de um grupo chamado metal alcalino que faz parte dos elementos representativos. Beleza? Elementos representativos têm essa organizaçãozinha aqui, ó, bem bonitinha. Eles são bem sequenciados, eles são bem, como é que eu posso dizer? Eles são bem comportados, né? É possível você prever o comportamento deles, tá? Beleza? Eles não são adolescentes, né? Quando eu era adolescente, eu também passei por essa fase de instabilidade. Ninguém sabia o que eu ia fazer, né? Eu podia fazer uma coisa muito boa, mas às vezes também eu fazia algumas merdas. Era normal, tá? Só que meu período de adolescência não foi assim tão drástico, não. Eu era muito rebelde, assim. Eu era muito rebelde no comportamento, assim. Em relação a, por exemplo, com relação ao tratamento. Eu fui criado com primos, né? Eu fui criado com primos e irmãos fui criado com primos e irmãos, assim, né? Uma família meio assim, não tinha a presença do pai e tal, tal. Então, eu tinha muita raiva quando meus primos eram tratados de um jeito e eu era tratado de outro jeito. Eu ficava revoltado, tá? Vamos lá. Mas passou, né? Ainda bem que passou. Não foi... Fiz algumas coisas que ficou marcado, mas passou. Eu acho que a coisa que... Vou dizer a vocês, a coisa que eu fiz na minha vida que mais ficou marcado na adolescência foi quando eu tinha 15 anos de idade e eu saí do Rio de Janeiro sozinho, consegui uma autorização e eu saí do Rio de Janeiro sozinho num ônibus para vir morar aqui na Paraíba. Deixei a família lá e vim embora para cá. Né? Aí minha mãe também veio. Sem dizer a ninguém? Hã? Não, eu disse. Sem dizer a ninguém? Eu disse, tá. só que o povo não acreditava. Eu disse, só que o povo não acreditava. Já gostava de química, já. O povo não acreditava que eu vinha, não. Aí eu vim. Eu vim e depois só voltei no Rio de Janeiro, depois eu estava formado já. Voltei lá, eu vim para cá com 15 anos, só voltei no Rio quando eu estava com 22 anos, mais ou menos. Aí voltei no O Rio. senhor veio para aqui para fazer a faculdade, foi? Vim terminar o ensino médio, né? Eu estava com 15 anos. Vim terminar o ensino médio e depois para fazer a faculdade, né? Eu não estava mais gostando de lá, não, sabe? Aí vim para cá. Estava mais gostando de lá. Tratamento, assim, essas questões familiares me irritaram. Aí vim para cá e deu certo. Graças a Deus deu certo, né? Família, às vezes, a família, nesse caso, se eu conhecia alguém aqui, olha, se eu conhecia alguém,
Conhecia porque, assim, quando eu era criança, minha mãe vinha comigo todos os anos para a gente passar férias aqui, na Paraíba. Então, tinha vários conhecidos, inclusive uma tia. Tinha uma tia minha que morava, ela não é mais viva, ela morava no distrito próximo a Queimadas, que é no Ligeiro, né? Bem conhecido, Ligeiro. Quem é de Queimadas sabe, ou quem é de Campina Grande sabe. Aí eu ia muito para casa dela, tá? Aí foi lá que eu passei muito tempo, né? Arrumei emprego, né? Tive que trabalhar. Foi uma fase difícil, mas me arrependi não. Me arrependi não. Hoje, minha relação com os meus primos é super ótima, né? É super ótima, mas nessa época de adolescência, de criança, aí era difícil. Era difícil porque vamos dizer assim, muita coisa que às vezes você passa que você não entende, assim, sabe? Muita coisa chata, assim, que acontecia. Mas hoje é muito boa, né? Eles vivem bem lá, eu vivo bem aqui, eu sempre vou lá. Eu fui a última vez lá em 2019, tá? 2019, mas todos os anos eu vou lá no Rio de Janeiro. Só não fui em 2020 por conta da pandemia, tá? Professor, mas Isso. acho que todo mundo tem um familiar que é assim, quando tá longe é o maior amor do mundo, só não presta quando tá muito junto. Mas a fase Aí ruim fica era a tudo fase da mais calmo. adolescência. A fase ruim era a fase da adolescência, porque a gente tinha muita disputa, tá? Muita disputa. Acho que essas questões normais. Criança tem disputa, né? Também, né? Disputa roupa, disputa comida, disputa tudo, né? Às vezes é uma rivalidade causada até pelos adultos mesmo, infelizmente. Mas vamos lá. Pessoal, então, se você lembrar que os metais alcalinos são assim, você vai lembrar que todos eles têm carga mais um. Todos eles vão perder apenas um elétron, tá? Os metais alcalinos só perdem esse elétron. Então, todos eles vão ser mais um. Tem que decorar isso aqui? Não. Isso é você olhar para a tabela periódica e a gente sabe que esse grupo é o grupo 1, né, pessoal? Esse é o primeiro grupo que aparece lá na tabela periódica, tá? Então, não tem para que decorar. O grupo 1. O grupo 1, os elementos vão ser carga mais 1, tá? O grupo 2, carga mais 2. Beleza? Então, a carga aqui é quanto? Mais 1. A carga aqui é quanto? Mais 1. Aqui é magnésio, é grupo 2, mais 2. Aqui é cálcio, grupo 2, mais 2. Tá? Ok? Se você sabe a carga do metal, você sabe a carga do oxigênio. Tá? Olha, se aqui é mais 1, aqui tem que dar quanto? Se o metal é mais 1, o oxigênio tem que dar quanto? Hã? Estou esperando. Tem que dar menos 2? Não. O metal é mais 1. Quando é que tem que dar o oxigênio? A soma dos dois oxigênios tem que dar quanto? Menos 1. Beleza, ótimo, acertou. Tem que dar menos 1. Mas como são 2 oxigênios, aí aqui tem que dar quanto? Menos quanto? Tem que dar menos 1 total. Mas são 2 oxigênios. Aí tem que dar quanto? O total tem que dar menos 1. Mas são 2 oxigênios. Aí eu compliquei um pouquinho, né? Ó, como ali a carga do metal é mais 1, e o oxigênio tem que dar menos 1, mas são 2 átomos, então aqui vai ter que ser menos 1 sobre 2. Tá? Aqui tem que ser menos 1 sobre 2. Menos 1,5. Tá? Ou 0,5, né? Como queiram. Só que 0,5 a gente não usa. A gente usa 1 sobre 2, tá? A gente não usa decimais aqui. É uma questão de estética, tá, pessoal? Questão de padrão, questão de conveniência, questão de convenção, tá? Não usamos decimal. Então, tem que dar menos 1,5 ali. Aqui, ó, mais 1, então aqui tem que ser menos 1,5. Aqui é mais 2, magnésio é mais 2, mas são 4 oxigênios. Tem que dar menos 1,5. Menos 1,5. Aqui também, menos 1,5. Tá? Professor, e existe esse NOx? Você pode perguntar, e existe essa carga menos 1,5? Não é que ela exista. Ela está ali para poder a gente neutralizar, né? Não é que ela exista, mas eu vou mostrar a vocês. Tem curiosidade de saber como é que fica essa composição?
Vamos mostrar um caso? Vamos mostrar o caso do do superóxido de sódio, tá? Os superóxidos, eles também são formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos iguais aos peróxidos, tá, pessoal? A nomenclatura é superóxido de cálcio, superóxido de magnésio, Professor, superóxido de sódio. Oi? esse menos um meio, você pode falar sobre ele de novo? Explicar? Agora, numericamente, você entendeu por que é menos um meio? Que é para neutralizar a soma ali? Que é para dar zero? Então, para estar neutralizado todas as somas, sempre tem que dar zero, né? É, porque a gente está falando de substâncias neutras, tá? A gente está falando de substâncias que são neutras, então tem que dar zero. A soma das cargas tem que dar zero, tá bom? Olha só, aquele menos um meio, ele aparece ali apenas para neutralizar essas cargas. Mas a gente vai ver que, na verdade, não é bem isso, não. Vamos lá, vamos mostrar aqui um exemplo. Ó. Vou mostrar o exemplo de como é esse NaO2. É assim, esse NaO2, o sódio está aqui bem bonitinho, com seu elétron de valência. Aqui, ó. 2s1. Eu estou mostrando só o elétron de valência dele, beleza? Só o elétron de valência do sódio, tá? Ok. Aí, se aproxima desse sódio 2 oxigênios. Ligados, né? Ligados, tá? Daquele mesmo jeitinho, ó. Vou botar aqui, ó, 2 elétrons, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre quando você contar a ligação química, os elétrons servem para os dois átomos, tá? Vocês estão vendo isso aqui? Vou colocar um colchetezinho aqui, ó, para separar. Por quê? Porque são dois átomos, tá? Estou separando. Ok. Quando o sódio liberar esse elétron para lá, presta atenção. Quando o sódio mandar esse elétron para cá, só tem um elétron de sódio, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que o sódio vai ficar mais um. Presta atenção. Sódio fica mais um, não é assim? Sódio fica mais um. E lá dentro, como é que fica, Marcelo? Lá dentro continua assim. Esse elétron não entrou para cá? Vamos colocar esse elétron aqui, ó. O elétron entrou, olha ele aqui, ó. Acabei de colocar, olha ele aqui. Esse elétron não entrou? Se o elétron entrou, aqui fica menos um. Beleza? Ok. Só que, vamos lá, vamos analisar. Esse elétron entrou. Se ele viesse para esse oxigênio, ele iria estabilizar esse oxigênio, ele iria? Mas esse ele não ia estabilizar. Ia estabilizar um e desestabilizar o outro. Exatamente. Aí o que acontece? É um elétron só para 2 oxigênios. Esse elétron, ele não vai conseguir ficar em um oxigênio só. Por quê? Porque os dois átomos de oxigênio são iguais. Então, o que esse elétron vai fazer? O elétron é uma partícula que ela tem um movimento muito rápido. Tem uma certa velocidade. Então, esse elétron, ele vai ficar fazendo um zigue-zague. Ele vai para lá e vai para cá. Só que isso muito rápido. É como se ele ficasse um tempinho em um átomo de oxigênio, um tempinho em outro. Um tempinho em um tempinho em outro. Esse um tempinho em um e esse um tempinho em outro é como se ele se dividisse para 2. Tá? É como se ele fosse, né, uma mulher e 2 maridos. Dona Flor e seus 2 maridos. Já viram esse filme? Tá? É um filme antigo, mas é um filme bom. Não sabia não disso, não. Oi? Eu não... Esse negócio aí do átomo para dois oxigênio, eu não sabia, não. Não? Pois acontece. Professor, Tá? Oi? esse fato que ocorre de um átomo para os dois, a gente aplica ele na física com
a teoria do gato de Schrödinger, não é? A teoria Pode da ser também. superposição. Pode ser também. Pode ser, sim. Pode ser. Isso só é possível porque o elétron ele é muito rápido. Ele pode fazer esse movimento. Tá? Ele pode fazer satisfazendo os dois oxigênios. Satisfazendo assim, no jeito que ele pode, tá, pessoal? Aí, como ele está se dividindo em dois, a gente diz que é a metade de um oxigênio, a metade de um elétron nesse e a metade de um elétron nesse. Vocês estão entendendo agora? Aí, metade de um elétron é menos um meio. Metade de um elétron é menos um meio. Menos um meio mais menos um meio dá menos um. Por isso que no final aparece aquele menos um. Tá? Aquele menos um fora do colchete é a soma dos dois menos um meio que estão dentro do colchete. Tá, pessoal? Aquele menos um fora do colchete é a carga total do colchete. A carga total do colchete é menos um. Tá? Que é a soma de menos um meio, menos um meio. Menos um meio mais menos um meio. Tá certo? Aí isso dá menos um. Então, mais um somado com menos um dá zero. O composto existe. Tá? Esse composto existe. Certo, pessoal? Aí, se você quiser entender esses outros, é a mesma coisa desses outros. Tá? Esses outros vão ser assim, ó, por exemplo, Mg ao 4, ou Ca ao 4. Ó. Esses outros é o mesmo princípio, só vai aumentar um pouquinho a fórmula. Ó. Dá para ver? Dá para ver. Percebam, eu vou colocar os elétrons do oxigênio, tá, pessoal? Vou colocar 2 elétrons aqui e 2 aqui. Ó, um ele está usando aqui e outro ele está usando aqui, tá? Esse átomo. Aí eu vou colocar também aqui, ó. 2 aqui e 2 aqui. Esse aqui, como ele é um oxigênio lateral, ele vai ter um elétron sobrando aqui. Que é o caso desse aqui, ó. Vai ter um elétron sobrando, porque ele está na extremidade. Beleza? Isso aqui está dentro do colchete, ó. Isso aqui está isolado, porque são 4 átomos, então eu coloco num colchete. Tá? Percebam que esses dois oxigênios estão estáveis. Ó, 2 elétrons, com mais 2 de cima, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8. Esse aqui agora, 2, mais 2, 4, 6, 8. Percebam que esse e esse são iguais a esses dois. Estão com 7. Deixa eu ler aqui o chat. Entendeu? Eu acho. Ah, o gato. Essa dualidade partícula-onda é outra coisa. Realmente, a dualidade partícula-onda é outra coisa. Lucas, realmente é outra coisa. A dualidade é outra coisa. A dualidade não se aplica aqui. Agora, o que a gente pode fazer com que esse fenômeno se aplique aqui assim, e lembre Schrödinger, né? É porque o elétron ele tem essa capacidade de velocidade. Porque como ele é uma partícula muito leve, tá? Ele tem a facilidade de migrar facilmente dentro de uma molécula, dentro de uma rede cristalina, tá? Então, o que a gente pode levar é essa questão. Como o elétron ele tem essa facilidade, porque a sua massa é muito pequena, é próxima de zero, tá? E ele tem um comportamento próximo de onda, né? Então, ele tem essa facilidade de se locomover, tá bom? Mas o gato de Schrödinger é outra coisa, realmente. O gato é outra situação, tá? Mas pode acontecer também aqui um pouquinho dessa comparação. O gato de Schrödinger, ele é comparado a uma partícula na caixa, né? Na verdade, o gato é uma partícula na caixa, tá? Que ela pode estar na caixa ou pode estar fora da caixa, tá? Se a gente considerar que o cristal, ou seja, a célula unitária desse composto que é sólido é a caixa, a gente considerar uma célula unitária. Uma célula unitária é a menor unidade de um cristal, ou seja, o cristal é o macro, N-mol, né? N-mol de células unitárias. Mas se você considerar uma célula unitária e esse elétron sendo o gato, né? Ou a partícula nessa caixa, esse elétron ele pode estar nesse átomo de oxigênio ou naquele átomo de oxigênio, tá?
e você não sabe quando é que ele vai estar em um ou quando é que ele vai estar em outro. Então, na verdade, existe, de fato, uma indeterminação aí, se você levar o mesmo conceito que o elétron está se comportando como onda, tá? Se ele estiver se comportando como onda. Oi, Lucas. Pode falar. Essa velocidade pode ser medida? Não, não pode ser medida. Mas o que a gente pode afirmar é que ela é menor do que a da luz. Não é igual à da luz, tá? Não é. Mas não pode ser medida, não, porque isso é uma questão... depende muito das condições do local, né? Porque não se trata de uma caixa... porque, assim, o exemplo de Schrödinger da partícula na caixa do gato, né? Que ele considerou o gato, é porque aquela caixa de Schrödinger é uma caixa vazia. Assim, vazia assim. As condições ali são condições ideais, né? A caixa está vazia, ela só tem o gato, sabe? Não sofre influência de muita coisa. Já um composto químico, não. O composto químico, ele não é um composto assim que... ele tem outros átomos ali dentro, né? É um sólido fechado. Então, tem muitas variáveis que tornam esse exemplo... comparável, né? É comparável, mas é distante, tá? Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo que esses dois oxigênios são iguais a esses dois. Eles são insatisfeitos. Falta um elétron para eles, né? Falta um elétron para eles, se você prestar atenção, né? Se você prestar atenção, falta um elétron para cada um, não é isso? Ok. Aí lá vem magnésio. Magnésio tem 2 elétrons. Beleza? Magnésio tem 2 elétrons. Aí, seria muito bom, né, pessoal? Seria muito bom se entrasse um elétron aqui. Presta atenção. Olha, seria muito fácil se entrasse um elétron aqui. Estou colocando de vermelho. E se entrasse um elétron aqui, né? Não seria muito fácil? Ficaria todo mundo com 8, não é isso? Né? Esse oxigênio ficaria com menos 1, porque ganhou 1, foi? Ó. E esse aqui também ganhou 1. Esses dois não ganhariam. Não ganhariam, porque eles já estão completos. Concordam? Né? De fato, é isso que acontece. Mas, o que é que vai acontecer matematicamente? De fato, apenas esse oxigênio e esse precisam de elétrons. Só 2 precisam de elétrons. E o magnésio tem esses 2 elétrons. Só que, matematicamente, eu tenho que dar uma carga para esses oxigênios. Não sei se vocês entendem. Né? Aqui não está mais 2, Marcelo? Está mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons. Ele mandou esse elétron para cá e ele mandou esse elétron para lá. Isso está fácil de perceber, tá? Só que, matematicamente, não é assim. Matematicamente, como eu tenho 4 átomos iguais, que são 4 átomos de oxigênio, eu não posso tratar esses 2 átomos diferentes. Eu tenho que distribuir essa carga. Tá? Eu tenho que distribuir. Ó, como é que você ia dar? Como é que você ia dar a carga do MgO4? Para dar certo. Para dar certo aqui, tem que ser menos 1,5, concordam, pessoal? Aqui é mais 2, né? Para dar certo, tem que ser menos 1,5. Agora, esse menos 1,5 é um artifício matemático que eu estou usando para poder dar certo. Mas, de fato, um oxigênio ganha um elétron e outro ganha outro. Tá? Beleza? O menos 1,5 é um artifício matemático. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar por 4. E o único número é menos 1,5. 4 vezes menos 1,5 é igual a menos 2, né? Ó, quando eu multiplico 4 vezes 1,5 é igual a 2. Tá? No caso aqui é menos, né? Mas tudo bem. Então, isso aqui é a média. Tá? É o NOx médio. É como se esses 2 elétrons que entrassem aqui dentro, eu estou distribuindo para os 4. Tá?
eu estou distribuindo para os 4 elétrons. Para os 4 átomos, quer dizer. Mesmo que não seja. Mas a gente tem que colocar lá na carga aquilo que vai dar certo matematicamente. Tá? Essa é uma questão interessante, né? Beleza? Uma questão bastante interessante. Ok? Vou apagar esse aqui. O superóxido de potássio, ele é usado também, se vocês ainda não sabem dessa coisa, ele é usado também nos ônibus espaciais. Essas viagens, né, essas viagens interestelares, né? Ônibus espacial e tal. Por quê? Porque ele é usado para retirar gás carbônico da cabine dos astronautas. Tá? Isso é bom para a saúde dos astronautas. Porque no ambiente o astronauta ele fica respirando uma quantidade de oxigênio muito limitada, a pessoa bastante limitada. Então, quanto mais o ambiente for limpo, sem CO2, melhor. Então, eles colocam no equipamento lá na máscara, colocam esse superóxido de potássio que consegue atrair gás carbônico e filtrar. Tá? Deixa eu ver aqui. A aula vai até que hora? Já, Yara. Ó, KO2 mais CO2, isso dá igual a K2 CO3 mais O2, tá? Só que é meio de O2. Olha que reação bonita. Beleza? Então, o astronauta, ele está lá com a máscarazinha que tem KO2 sólido. Essa máscara absorve CO2, que é gasoso, e vai transformar isso em carbonato de potássio, que é sólido, mais meio de O2, que é gasoso, que ele pode respirar. Entendeu? Estranho isso aqui? Já viram alguém botar o símbolo de igual? Já viram alguém colocar símbolo de igual? Uma reação química, uma equação química? Não? Primeira vez, né? Sejam bem-vindos. Ok? Sejam muito bem-vindos. A setinha da equação química, que significa produz, tá? Ela também pode ser substituída pelo símbolo de igual. Tá, pessoal, da matemática. Uma equação química é como se fosse uma equação matemática, tá? Então, agora, a partir de hoje, quando vocês virem esse símbolo de igual numa equação química, é igual a seta, tá bom, pessoal? Isso é outra forma de mostrar, tá? Beleza? Então, olha aqui, ó, produz O2. Essa reação produz O2 e o astronauta pode respirar esse O2, tá? Então, é uma coisa muito interessante essa utilização do superóxido de potássio, tá? Ok. Você sabe que ambiente de espaçonave assim, é um ambiente bem complicado, né? Inclusive, esse pessoal é muito treinado, né? Eles são muito treinados psicologicamente para não se excederem, né, em um sentimento, assim, porque quando você está um pouco nervoso, você pode respirar errado, né? Você pode passar a produzir muito CO2, você pode passar a não respirar direito, né? Então, Inclusive, professor, é algo que é bom a gente aprender também, né? Já que a gente pode estar numa situação dessas e a respiração pode ajudar você a sobreviver. Então, assim, aprender a respirar é importante. Para você respirar bem, manter isso, hiperventilação, né? Eu falo um pouquinho sobre hiperventilação num assunto chamado equilíbrio químico, tá, pessoal? Questão da hiperventilação. Tem gente que, por exemplo, pede para sair de alguns exames, né? Exames que utilizam as famosas túneis, né? As famosas cápsulas, né? Como, por exemplo, ressonância magnética, tomografia, tá? Eu já fiz semana passada eu fiz uma ressonância magnética. Já fiz várias vezes, já fiz tomografia.
E se a pessoa não tiver um controle, você pode pedir para sair de lá, né? Assim, lá a mulher deixa uma bombinha, um negocinho para você avisar se você estiver se sentindo mal, né? Porque é um espaço bem pequenininho para você ficar dentro. É tipo um tubo de PVC, tá? Então, é importante ter o controle mental, né? Ter o controle, se acalmar, para você não entrar no estado de hiperventilação, tá? Esse estado de hiperventilação realmente pode agoniar a pessoa, porque você pode passar a não respirar bem, a jogar muito CO2 para fora, não entrar oxigênio, tá? Pois é, tem que se concentrar para se manter mais calmo.